mas aquilo que nós precisamos de refletir nesta manhã é o que estamos fazendo com o nosso tempo. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Precisamos de fazer uma reflexão sobre o que é mais importante, pois a vida é só um tempo. Não é muito tempo. A Bíblia até fala que a vida do homem é 70, 80 anos e o que passa disso é enfado e canseira. Por isso, quem tiver mais de 70 anos, não fique nervoso, porque a Bíblia também diz que os velhotes, até na velhice, dão frutos. Isto é, são pessoas maravilhosas que podem ser uma bênção. No Salmo 103, no versículo 15 e 16, diz: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois se sopra sobre ela o vento e desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. A vida do homem, diz o texto, é como a erva. Logo que nasce, mais tarde vai desvanecer. Mas o importante na nossa vida não é o facto de que um dia nascemos e outro dia partimos. Isto até é um bocado tenebroso, estas palavras. Mas é o que estamos fazendo com a preciosidade do tempo que nós temos. O que é que a nossa vida está a gerar? E nós hoje, eu acredito em Deus, que o Espírito Santo vai nos ajudar. Quem sabe, recuperar é difícil, mas corrigir alguma coisa pode ser possível. Alguém concorda comigo nesta manhã? O tempo é o tecido da vida. Quem disse isto foi Benjamin Franklin. É o tecido, é realmente algo que é a base, o tempo. E por vezes o tempo do passado nos perturba. E eu creio, irmãos, todos nós no passado fizemos coisas erradas. Alguém aqui errou no passado, ou eu sou o pior de todos? Se calhar sou. Todos no passado cometemos erros. E é importante, é como um presente sem reparação. O passado é algo que na nossa vida, e eu conheço pessoas ao longo da minha carreira espiritual e carreira de pastor, tenho encontrado pessoas que o tempo parou. Não parou sem andar, parou andando, mas a pessoa ficou lá presa no passado. Porque o passado nos magoa, o passado tem coisas que nos fere, o passado tem coisas que nos faz viver no presente de forma a não sermos felizes. Eu conheço imensas pessoas que não são felizes por causa de coisas do passado. O passado é terrível. O passado precisa de ser curado. Até o apóstolo João, ao escrever à igreja em Apocalipse, ele disse: lembra-te do passado onde erraste e tenta corrigir, tenta-te arrepender, tenta fazer o melhor para que o teu presente seja curado. Porque muitas vezes o passado nos fere de tal maneira que nos rouba a alegria do presente. E nós temos que construir o futuro no presente. E se o presente é construído com dor, com traumas, com coisas que nos ferem, nós não vamos conseguir ser felizes, muito menos construir o futuro. Isaías 43, no versículo 18 e no versículo 19, diz algo interessante. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Deus está a trazer uma palavra de esperança ao povo, porque o povo no passado se rebelou contra Deus. O povo no passado se tinha afastado de Deus. E nós, como cristãos, ou até como pessoas crentes, independentemente se estamos ligados à fé católica, se estamos ligados a outro tipo de fé, podemos ser muçulmanos, podemos ser hinduístas, qualquer tipo de fé, mas a verdade é que a aplicação é a mesma. O resultado final dos traumas do passado, dos erros do passado, dos benefícios do passado, porque muitas também há pessoas que estão presas à felicidade do passado, esquecendo-se de construir a felicidade no presente. E isto é importante, e Deus dizia ao seu povo, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, para eles pararem de pensar no passado. Houve um tempo em Israel que eles estavam escravizados, eles estavam na grande Babilónia, eles viveram momentos de tanta dor, que eles se lembravam do passado no sentido positivo, como foram felizes em determinados momentos. Outras vezes também há no mesmo povo que se lembravam de coisas negativas e isto os marcava. E Deus quer trazer algo novo à nossa vida. Talvez tu digas, mas eu estou bem na vida, tenho dinheiro, tenho tudo, tenho família, tenho respeito da sociedade, mas talvez te falte alguma coisa.
O passado precisa de ser curado, corrigido, tratado. O presente, então, ele é algo de extrema importância porque é o momento que estamos a viver, o agora. O aqui e o agora. Eu vou fazer um desafio. Olha para quem está ao teu lado. Vê lá. Se não for esposa, não mintas. Nem digas que é demasiado bonita, porque pode o marido ao lado ficar chateado. Não, mas olha para quem está ao teu lado e diz-lhe: vamos viver o presente bem vivido. O presente. E como é que eu consigo construir um presente feliz, um presente correto, corrigindo algumas coisas naturalmente? O tempo de hoje é o que importa para preparar o futuro. Perder tempo é desperdiçar vida. E nós podemos ter em nossa vida a atitude de perder tempo. Eu acho que eu, pelo menos, já perdi tempo demais com coisas supérfluas. Alguém pode dizer o mesmo? Quantos de nós perdem imenso tempo com coisas que não fazem sentido? De acordo com a Bíblia Sagrada, o tempo é uma oferta de Deus. E o salmista, no Salmo 90, versículo 12, ele disse uma frase encantadora: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, dizia o salmista, a contar os meus dias para que eu possa ter uma atitude de vida sábia. E nós, a maioria dos nossos erros não são erros porque não éramos pessoas que desejássemos fazer certo. Muitas vezes os nossos erros é porque não paramos para pensar, não paramos para decidir. Decidimos de cabeça quente. E muitas vezes lá vem problema, não é? Eu tenho aqui uma frase de uma mulher que ela foi considerada a mulher mais influente dos Estados Unidos da América. Ela era esposa de Franklin, o 32º presidente dos Estados Unidos, Eleanor, vocês vão rir, Roosevelt. Não sei se disse bem. Disse bem? Opa! Estou tão espetáculo, eu no inglês. Então, hoje não está aí a minha professora de inglês, que foi minha professora 8 semanas e desisti logo. Para não se fazer sofrer, não fosse ela pensar que ela era má professora, eu desisti ao fim de 8 semanas. Mas pronto, esta senhora, ela disse uma coisa gira. O ontem é história, o amanhã é mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. E nós precisamos, como igreja, aprender isto. Precisamos de compreender que o passado, ele foi história. O passado foi importante na nossa vida. A Bíblia até diz, e mais tarde eu tenho para ler, que as coisas do passado são para nosso ensino. Eu tenho dito aos meus filhos, são 2, estão aqui, que quando não aprendemos com os erros do passado, nunca vamos aprender. E a melhor estratégia para aprender não é com os nossos erros, é aprender com os erros dos outros. Porque se eu aprender com os erros dos outros, eu protejo a minha vida. E muitas vezes nós, nem com os nossos, nem com os dos outros. Parece que há uma tendência humana para sempre meter o pé na poça, naquilo que já sabemos. Muitas vezes, quando decidimos, já estamos a errar. O nosso presente é uma oportunidade incrível para fazer o que é certo. E a oportunidade de novos começos, a oportunidade de melhorar o que já está bom. Porque ficar satisfeito com o bom é pobre. A gente quer o excelente, quer o magnífico. Por que não? Eu tenho uma família feliz, mas eu quero mais felicidade. Eu quero que eles não só sejam felizes, mas como eles construam felicidade para sempre, todo o tempo. E é importante a nossa vida, ela ser construída de uma base de felicidade. Mas há uma felicidade que se constrói com dinheiro, com educação, com respeito. Mas há uma felicidade que se constrói com um valor bem mais elevado, do qual, entretanto, já falamos. Eu quero convidar cada um de nós a uma vida que vale a pena. E em Efésios, no capítulo 5, no verso 15 e 16, diz assim: portanto, meus irmãos, vede prudentemente como andais, não como necios, a palavra necios quer dizer loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias não são bons, são maus. Irmãos, e nós estamos a viver um tempo de grande adversidade.
Nós estamos a viver um tempo atual em que nos estamos a habituar a ver morrer pessoas sem dor. Não nos dói. Ver guerras e as pessoas morrem, são mortas de uma forma horrível. Ver guerras e ver as cidades a ser dizimadas. E tudo isso parece que já não nos fere. Nós temos preparados no presente para viver a calamidade sem dor. Mas é porque é na vida dos outros. No dia que tocar a nossa, tudo é diferente. E nós precisamos estar preparados para os dias maus. A Bíblia diz que há dias maus na nossa vida. Mas hoje é o momento de preparar. A Bíblia diz que a guerra se prepara em tempo de paz. Não é quando há guerra que se prepara a guerra, é em tempo de paz. E assim a nossa vida precisa ser construída. Isto fala a nível financeiro, fala a nível do amor com a esposa, da felicidade familiar, fala a qualquer nível. Precisamos de preparar o futuro construído hoje. E eu acho que para muitos de nós, se calhar hoje é um dia importante, talvez o mais importante, para dar um novo começo à sua história. É possível que não tínhamos andado prudentemente, muitos de nós. É provável que tenhamos vivido vidas um bocado ao sabor das nossas próprias vontades. Mas que nós possamos, nesta manhã, compreender que é importante viver como sábios. E a Igreja, a sociedade atual, os nossos governos, os nossos professores de escolas, os nossos universitários, os nossos professores de universidade, os políticos, os homens ricos e pobres, eles precisavam de construir a sua vida com mais sabedoria. Nós, Igreja, que nos guiamos pelo princípio da Palavra de Deus, esta palavra, Bíblia Sagrada, que é a palavra mais incrível que a humanidade tem. É o livro que concentra 66 livros que revelam a história da humanidade, escrito por 40 homens diferentes ao longo de 1600 anos. Esta palavra, ela é a base das constituições das nações. Os direitos humanos foram inspirados nela. Esta palavra que já foi queimada, destruída e feito tanta coisa por causa dela. Muitas pessoas morreram por causa da Bíblia Sagrada. Ela continua a fazer efeitos na nossa vida. Até o poder de transformar vidas. É aquele que crê na palavra e crê no Senhor da palavra, tem o poder de ver sinais, prodígios e maravilhas. E este é o tempo de nós recebermos Jesus em nosso coração. Talvez começarmos uma sabedoria nova. Talvez podemos ter todo o conhecimento da ciência, podemos saber muito de muitas coisas, podemos ter uma cultura geral acima da média, mas nos falta o conhecimento da palavra. Há dias eu ofereci uma Bíblia Sagrada que me custou não os olhos da cara, mas um bocadinho de dinheiro do bolso. E foi cara, mesmo cara, bonita. Eu ofereci a um amigo que fazia 50 anos. E ele pôs-a lá no stand dele. E pôs lá e eu digo, tens ali a Bíblia, fico contente, teres aí a Bíblia que eu te ofereci. Mas eu perguntei, já leste alguma coisa? Ali 2 páginas e já chegou. Mas isso tem mais. Mas eu vou contar o segredo. O grande problema das nossas vidas é que não temos vontade de ler aquilo que é importante. E talvez também não temos vontade de aprender, porque este livro, ele revela a ciência completa. Ele não contraria a ciência. Ele, antes, pelo contrário, ele tem a história da humanidade, a história de tudo. E quando nós olhamos para esta Bíblia, para a Palavra de Deus, nós encontramos algo fantástico. Quantos ateus, agnósticos, começaram a ler a Bíblia como um livro histórico e, ao ler, se convertem ao Senhor da Bíblia. Queridos, eu desafio cada um de vós a começar a ler a Bíblia Sagrada, talvez pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a ler a história de Jesus e você vai ficar maravilhado, pode ter a certeza. O tempo é aquilo que mais queremos, mas infelizmente, e na maioria das vezes, o tempo é o pior que usamos. Acredite, isto foi inspirado em William Penn. Ele foi um homem que falou isto. Então, que nós precisamos compreender que o tempo é o bem mais precioso da nossa vida. Vamos usá-lo da melhor maneira. Não é só trabalho. A Bíblia diz, e não esqueça Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Isso envolve o amor com a esposa, envolve relação com os filhos, envolve tempo de descanso, envolve tempo para dormir, para trabalhar, mas não podemos usar o tempo só para uma área ou duas.
O tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida. É frequente dizer, se eu tivesse tempo. O problema não é falta de tempo, mas sim como usas o teu tempo. Precisamos de compreender que o tempo é limitado. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele declara, e um bocadinho em ponte com aquilo que lemos há bocado, o que é a nossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Hipócrates, médico filósofo grego, ele declarou, a vida é breve e a arte é longa. Porque ele achava, era um filósofo e apreciava a arte. A vida é breve. A vida é breve. Ai, que pastor, você podia trazer uma palavra mais maravilhosa. Mas é a realeza da vida. Há dias eu fui a um funeral. Alguém gosta de ir a funerais? É melhor você gostar. É sinal que está vivo. É sinal que está vivo. Mas é duro. E eu vou lhe dizer uma coisa que o vai chocar. Deus diz que é melhor ir onde há luto do que onde há festa. O meu filho preparou aqui para a entrega da sua bebé, da minha netinha, com os amigos, uma pequena festa. Mas a Bíblia diz, é melhor ir onde há luto do que onde há festa. Porque onde há luto, o homem vê o fim dele e prepara o seu coração. Nós muitas vezes esquecemos de que a vida é como a fumaça. Irmãos, nós precisamos de ter consciência da nossa realidade. Viver iludido como que se não envelhecêssemos, como se fôssemos os super-homens e que esquecer do que é mais importante na nossa vida pode nos levar a um fosso. E esse fosso é o não sabermos que na velhice nós temos que nos adaptar à vida da velhice. Na juventude, à vida da juventude. Eu fico desanimado e digo sempre, e peço desculpa por isso, aos idosos que dizem, estou muito velho, não me presto para nada, não faço cá falta nenhuma. E eu digo, então você queria ter morrido com 20 anos, foi? Com 20 anos é que você queria morrer? Irmãos, é uma delícia chegar a velho. É ou não é? Há aqui algum idoso, minha mãezinha, que tem quantos anos? 80? Eu pensava que eu tinha 80, afinal é mais velha que o que eu pensava. Tem 81. Está aqui um filho desnaturado. Há aqui alguém mais velhinho que a minha mãe? Não? Não? Epá, só se for Isaac Lucena. Não há nada mais lindo que antigamente os idosos, e permita-me dizer-lhe, eram acarinhados. Os meninos se sentavam ao pé dos idosos para aprender as suas histórias, para aprender a vida, para aprender a sabedoria que vem deles. Hoje os idosos são empurrados para um lar, alguns não há como resolver de outra maneira, mas que nós precisamos compreender que a vida ela é construída hoje. Prepara a tua velhice hoje. E, ó, irmãos, deixe-me dizer-lhe que não temos como impedir que o tempo passe, mas temos como impedir que ele nos magoe, se nós lutarmos por isso. Há muitos que dizem, eu não tenho tempo. O problema é que temos muito tempo e perdemos muito tempo. Vamos usar bem o nosso tempo. Em Hebreus diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis o vosso coração. Uma palavra que eu gostava de dizer é que o futuro, ele se prepara hoje. Como usar o tempo hoje? Como preparar o nosso tempo? O futuro é incerto para nós, mas com Deus é seguro, é tranquilo. Sabe porquê é que eu não tenho medo da velhice? Sabe porquê é que eu não tenho medo do tempo, nem de morrer? Eu não tenho, pode ter a certeza que não. Peço ao meu Deus que me leve assim, zuca, de um momento para o outro. Que não me apetece ter dores. Não me apetece, Isaac, desculpa, não queria ter dores. Sou muito caguinchas. Dor é uma coisa de vou logo ao comprimido. Mas sabe porquê é que eu não tenho medo da morte e falo destas coisas e brinco com elas? Porque eu sei o que me reserva. Eu tenho uma esperança eterna. Eu sei para onde vou.
Eu sei que não sou digno do sítio que eu vou, mas eu sei para onde vou. E por isso a vida não me ilude, dinheiro não me ilude, carros não me ilude, a comer as melhores comidas não me ilude. Eu aproveito, mas não me ilude, porque eu sei para onde vou. Amados, nós podemos achar que a vida, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo a alegria. É precisamente o contrário. O apóstolo Paulo dizia: eis que eu estou alegre. Olha, morrer para mim é ganho e o viver é lucro. Ou seja, ele vivesse, quer morresse, ele estava bem, porque ele sabia para onde ia. O próprio Senhor Jesus, ele disse algo fundamental: eu vou-vos preparar um lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então o futuro se prepara hoje. E como? Olha, houve um homem que era Malcolm X, assim é conhecido. Ele diz: o futuro pertence àqueles que se preparam hoje. O futuro pertence para aqueles que se preparam hoje. Eu gostava de fazer um convite de reflexão pessoal. Que parte da minha vida precisa de melhor uso no tempo? Tenho dedicado tempo às coisas relevantes, às coisas eternas, ou só às urgentes? Ganhar dinheiro, pagar contas, bons almoços e bons jantares. Como eu estou construindo o meu tempo? Jesus deu um conselho fantástico, extraordinário. Este homem que passou pela terra, mesmo que os ateus digam que não acreditam nele, mas ele marcou a história da humanidade. O antes e o depois de Cristo está vincado com a sua presença. Ele disse para quem o ouvia, e o contexto de quem o ouvia tem a ver com dinheiro, tem a ver com a preocupação do dia da manhã, o que faço hoje, o que não faço, como hei de comer, o que hei de vestir. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele diz a palavra estas, por causa do que ele disse anteriormente, o contexto tem a ver com isso, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se tu buscares Deus em primeiro, tudo o que tu achas que precisas, Deus vai te conceder. Se tão somente esforçares e termos bom ânimo. Precisamos de preparar o nosso tempo com Deus. Esta deve ser a nossa prioridade máxima. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele se preparava. Diz lá, quando abrir a sua Bíblia, em Marcos 1,35, diz que ele de noite se retirava para estar a sós com o Pai. E nós, igreja, nós cristãos, sejamos católicos, sejamos evangélicos, sejamos de que linha for cristã, nós sabemos que orar é falar com Deus. Uns dizem a palavra rezar, outros dizem orar, nós dizemos orar, mas a verdade é que falar com Deus é importante. Que tempo tu tiras para orar, para falar com Deus, para abrir o teu coração com Ele, para dizer: Deus, olha, eu quero conhecer-te, eu quero experimentar algo novo em minha vida, dedicar tempo diário para a leitura bíblica, talvez com um aconselhamento de alguém que conhece a Bíblia para te orientar a ler, porque a Bíblia não é um livro cronológico. Então, o princípio, o Gênesis, não vamos ler até ao fim de forma cronológica, não é, por isso temos que aprender como ler a Bíblia. Se eu pegar num livro de medicina, eu não vou perceber nada daquilo. Tenho que aprender algumas regras. Se eu pegar nos Lusíadas, eu nem vou compreender o que ele está a dizer na maioria das coisas. A Bíblia Sagrada também não se entende em 5 minutos. Pessoas gostam de perguntar: explique-me Deus. Deus também se explica, mas Deus, Ele não quer que se explique. Deus quer se fazer presente em tua própria vida. Ele quer ter um relacionamento pessoal contigo. Nunca estamos tão ocupados quanto pensamos. Apenas estamos desorganizados quanto ao que importa. Temos que ter tempo com a família. E tempo com a família é algo que muitos casais se descuidam. Permita-me dizer, estou a falar para crentes, para pessoas da comunidade, pessoas que fazem parte também de outras comunidades. Muitas vezes nós deixamos a família para o último. E a família é o bem mais precioso que Deus te deu. É a tua família. A tua esposa é quem vai viver contigo o resto da vida. É quem vai cheirar o teu mau hálito. O teu marido igual. A tua mulher igual. Os teus filhos vão casar e vão... ala que se faz tarde. Mas a tua esposa não. Então prepara tempo com a tua família. Guarda tempo para viver um tempo de qualidade. A Bíblia fala em Efésios muitas coisas sobre família. Leia Efésios 5, Efésios 6 em sua casa e vai ver como é precioso.
Gaste tempo de qualidade com os seus filhos. Deite-se no chão com eles, brinque com eles. Faça do seu tempo algo grandioso para ele, de tal maneira que os seus filhos olhem para si e digam: o meu pai gosta de mim. O meu pai não paga só as contas. O meu pai não é só aquele homem que aparece ao domingo para almoçar com a família. Tenta lutar pela tua família. Também temos de ter tempo para servir o próximo. E Efésios 2:10 diz que somos feitura dele. Nós fomos criados por Deus para as boas obras. Temos tempo, o que temos feito com o nosso tempo, também para usar em benefício dos outros. Alguém disse, e disse bem, o que fazemos por nós mesmo morre connosco. O que fazemos pelos outros permanece e é imortal. Ou seja, eu quero que eu repita. O que fazemos por nós mesmos morre connosco. O que fazemos pelos outros permanece e é eterno. Não há hipótese de nós querermos construir uma sociedade boa sem pensarmos nos outros. Há bocado estava a ver um vídeo de alguém que pediu comer, mas não queria comer, não tinha fome. Só queria ver a reação do mendigo. É aquelas coisas que às vezes até parece que são programadas, manipuladas. Mas a lição está lá. E aquela pessoa ia comer comida de cão. Não sei se alguém viu esse vídeo. E ele pediu água ao mendigo. O mendigo, ele estava a vender uns doces. E ele não quis dar água para dar de comer ao cão, porque aquilo era comida de cão. E pegou nele e foi tentar comprar um bolo, uma coisa para aquele senhor comer. E logo de seguida ele recebeu uma grande prenda, muito dinheiro para ajudar a vida dele. Há uma coisa que a igreja precisa de aprender, nós precisamos de aprender, como sociedade, como pessoas, como seres humanos. Temos que olhar para o nosso próximo com amor, mesmo que ele não mereça. Mesmo que o teu amigo não mereça, mesmo que o teu vizinho seja mau contigo, tu não podes ser com ele. Porque aquilo que tu semeares no teu próximo permanece para a eternidade. Fazer por nós, todos fazemos. Sermos bons connosco próprios, todos somos. Mas queremos, irmãos, levantar uma geração que tenha a capacidade de olhar para os outros e ajudar. A igreja precisa de ser assim. Temos que ter tempo para crescimento pessoal, aprender, desenvolvermos intelectualmente, espiritualmente. Jesus diz lá em Lucas 2,52 que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e os homens. Precisamos de investir em aprender, ler, cuidar da saúde, organizar suas emoções e talentos. Não digas que não tens tempo. Tens exatamente o mesmo tempo que qualquer homem da história teve. Os mais nobres ou os menos nobres. Por fim, precisamos de tempo para encontrar Jesus Cristo em nossa vida. Precisamos de tempo para nos encontrarmos com Deus. Deus dizia a Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Muitos acham que têm tempo e deixam sempre para depois para se encontrar com Jesus. Talvez penses que não precisas ou não tens tempo porque não valorizas as questões da fé. Tudo o que nós valorizamos, a nossa vida prepara e organiza-se. Você organiza sempre tempo para aquilo que gosta. Há um livro engraçado que eu li há pouco tempo, que foi a minha nora que me emprestou, de Christiane, não sei dizer outra palavra, ela é francesa, Kerdelante. O livro é Mais Poderosos que os Estados. Diz que os dois homens, o Larry Page e o Sergey Brin, confundaram os dois uma companhia que é o Calisso, a California Life Company, em 2013. Esta empresa tem como objetivo a pesquisa da longevidade para tentar retardar os efeitos do envelhecimento e da vida saudável. E diz até ao limite de vencer a morte. Dizem eles, querem vencer a morte, ou seja, tudo relacionado com o tempo. O único na história que venceu a morte foi Jesus. O único na história que venceu a morte foi aquele que veio à Terra há 2000 anos atrás, que morreu naquela cruz por causa dos meus pecados e que ao fim de 3 dias ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Hoje é tempo de se levantar,
Hoje é tempo de nos reconciliarmos com Deus. Hoje é tempo de obedecer. O passado passou. O presente é uma janela aberta. O futuro é o que Deus quer que escrever contigo. Deus quer escrever contigo o futuro. O passado nos dá lições. Não deve nos deixar amarras. Devemos perdoar o que foi, aprender com o que doeu e celebrar o que foi bom. Eclesiastes diz a Bíblia, em 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Note, Deus pôs no nosso coração a eternidade. Que nós possamos, nesta manhã, entender que há uma eternidade e há uma escolha. O passado é escola, não é prisão. Eu preciso que cada um de nós, nesta manhã, cada um de nós possa compreender que precisa de entregar o seu coração a Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Pois tudo contra outrora foi escrito, diz Romanos 15:4. Para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quero terminar e quero pedir que fiquemos de pé. 2 minutos, para um pequenino tempo de reflexão. O salmista dizia, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Talvez muitos de nós achem que não precisa. Outros acham que precisa de corrigir o seu coração. A minha pergunta é, será que nós não precisamos fazer uma reflexão sobre o nosso tempo, como temos gasto o nosso tempo e como queremos construí-lo daqui para a frente? Eu vou-te fazer um convite. O convite a que Jesus faça parte integrante da tua vida. Em Apocalipse diz Deus, eis que estou à porta e bato, para que se alguém abre a porta eu possa entrar e cear consigo. Deus quer fazer parte da tua vida. Deus está pronto a entrar em nossa vida, em nosso coração, para poder nos ajudar, para poder ajudar-nos a construir o presente e o futuro. Feche os seus olhos numa atitude de reverência. E, com os olhos fechados. Não tenha vergonha, todos de olhos fechados. É só para que ninguém se distraia. Eu quero fazer uma oração nesta tarde, nesta manhã. Quero orar pela tua vida. Quero orar por cada um de nós. E quero colocar Deus no seu caminho. Quero que... A Bíblia diz que Ele nos escolhe, mas nós também temos que o aceitar. Por isso que Ele diz, todo aquele que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Por isso a minha pergunta é, será que algum de nós, nesta manhã, quer entregar o seu coração a Jesus? E quer colocar no seu tempo presente a presença do próprio Deus? A Bíblia diz que aquele que faz a vontade dele, ele entrará no seu coração e fará morada em sua própria vida. O tempo do passado não pode machucar-te mais. O tempo do presente é para construir um futuro melhor. E se construirmos com Cristo, tudo será diferente. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu pergunto se algum de nós quer entregar o seu coração a Jesus. Quer convidar Jesus a viver na sua vida a partir de hoje. A partir de agora. Eu não vou chamar à frente, eu só vou convidar para levantar o seu braço. Temos alguém que queira levantar o seu braço e entregar, estou vendo ali um braço. Mais alguém que quer entregar o seu coração a Jesus. Vamos orar, estamos vendo vários braços. Pai, em nome de Jesus, vamos orar juntos. Estás vendo cada coração neste lugar. Possas ajudar cada vida, cada pessoa que hoje se manifesta. Talvez alguns não quiseram levantar seu braço, mas tu conheces os seus corações. Eu oro para que te faças presente, para que toques as suas vidas, para que o poder da tua palavra possa germinar em seus corações. E assim, Deus, tu possas mudar a vida de cada um de nós e possamos daqui para a frente construir a nossa vida, dando tempo a Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e tudo aquilo que vem dele e depois preocuparmos também com o nosso próximo, a fim de construirmos uma sociedade melhor. Pai, entrego a vida de cada irmão nas tuas mãos.
rogo a tua proteção. Se alguém nesta manhã está doente, está aflito, está angustiado, o teu Espírito possa trazer paz, alegria, consolação, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.